Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos dê uma visão daquilo que foi a última semana do conflito na Ucrânia, sendo que as últimas notícias indicam que a Turquia continua a estar no terreno diplomático muito ativa para tentar encontrar uma forma de fazer começarem negociações entre a Rússia e a Ucrânia. Como é que tem visto esta semana na frente de combate, embaixador, na frente de combate da guerra e na frente de combate da diplomacia? Na frente de combate da guerra, parece haver sinais de que a Rússia, no campo do Donbass, está a ter algum sucesso. São sucessos de progressão no terreno que põem em causa a continuidade da presença dos ucranianos em Bakhmut, e a Rússia estará a ter alguns sucessos. A tomada da cidade de Soledar, que é uma cidade fundamental no nordeste de Bakhmut e que poderia eventualmente facilitar o cerco a Bakhmut. Os sinais dados por Zelensky relativamente às dificuldades em Bakhmut e até em Soledar são muito evidentes e, portanto, a queda possível de Bakhmut, que já vem sendo anunciada pela Rússia há muito tempo, ou como possível há muito tempo, e que não se deu graças à capacidade militar da Ucrânia, poderá vir a acontecer. Não é totalmente irrealista que isso possa vir a acontecer. O que significa que, portanto, ali, naquela zona, a guerra continua. Como é sabido, a Rússia decidiu, a certa altura, no Natal ortodoxo, um cessar-fogo de 36 horas, um cessar-fogo que foi desconsiderado por parte da Ucrânia, que a Rússia, que no fundo só se processou fora das zonas de combate direto. As zonas de combate direto, o cessar-fogo não teve lugar, mas, digamos, não houve ataques às áreas que normalmente são flageladas sistematicamente pela Rússia através de mísseis. E, portanto, houve aqui este gesto, que é um gesto em que, referindo aquilo que o António disse, em que a Turquia já esteve envolvida na tentativa de fazer este gesto. Isto teve muito a ver também com a guerra entre as igrejas ortodoxas russas Exatamente, e não há de ter ucranianas. sido por acaso que a Igreja Ortodoxa Ucraniana decidiu comemorar o Natal nas datas do Vaticano. E decidiu fazer isso em ucraniano, pela primeira vez, porque no passado eram sempre em russo. O que significa que as duas igrejas ortodoxas estão hoje em dia a ser instrumentos da política de cada um dos lados. Não vale a pena sobre isso ter a mais pequena dúvida. No caso da Rússia isso era muito evidente, o patriarca Kirill aliás, é uma das figuras visadas pelas sanções ocidentais. E, portanto, foi ele, com base num pedido do patriarca Kirill, que Vladimir Putin decide fazer o gesto de fazer um cessar-fogo, uma trégua, que era para dar também um sinal, digamos, àqueles que seguiam a Igreja Ortodoxa Russa na Ucrânia, de que havia um interesse, e mais do que isso, que havia uma influência política da Igreja Ortodoxa Russa junto ao poder político russo, o que conduziria a essa trégua. A trégua foi o que foi, vale o que vale, foi uma trégua tática, não foi uma trégua, digamos, humanitária, foi apenas uma trégua tática e a guerra continua. A guerra continua, aliás, com represálias russas relativamente àquilo que foram os ataques da Ucrânia que mataram dezenas ou centenas de soldados russos, e eu acho que nesta fase não há um grande espaço para a negociação. Volto a dizer, como tenho vindo a dizer desde o início desta crise, o espaço para a negociação só existirá quando uma das partes considerar que o tempo não está a funcionar a seu favor. Enquanto ambas as partes considerarem que o tempo pode estar a funcionar a seu favor, as coisas vão continuar assim. E os ucranianos estão a receber sinais por parte dos britânicos, por parte dos alemães e por parte dos Estados Unidos, de que haverá um reforço do seu material, em particular ao nível de tanques, e também por parte da França. É um reforço importante, é um reforço que pode aumentar as suas capacidades, mas os ucranianos, ao que dizem os serviços de informações, vivem hoje um problema grave em matéria de recursos humanos.
e de capacidade humana, porque estão a sofrer profundas baixas. Não se fala muito nas baixas ucranianas, mas até porque os números que são dados pela Rússia sobre as baixas ucranianas não são fiáveis, ou pelo menos são tão fiáveis quanto os russos, quanto as mensagens que a Ucrânia espalha sobre os mortos russos. Nenhum dos lados diz a verdade, vale a pena ter isso claro, e por isso mesmo nós não sabemos, mas a sensação que há, até por uma declaração pública recente de um responsável ucraniano que se descaiu nessa matéria, é que os ucranianos estão a sofrer profundas baixas. Têm, no entanto, atrás de si, digamos, a estamina e a capacidade e a vontade moral de continuarem a avançar, coisa que, no caso da Rússia, não parece muito evidente, tendo em atenção que o entusiasmo russo não parece muito forte e, mais do que isso, poderá declinar no caso de haver um novo recrutamento militar, que, como é sabido, vai afetar faixas etárias que são aquelas onde Vladimir Putin não tem necessariamente o seu maior apoio. Mas não tendo necessariamente o seu maior apoio no passado não significava que tivesse oposição, mas pode passar a ter a partir do momento em que essas faixas etárias começarem a sentir-se sacrificadas para uma guerra cujo destino e interesse objetivo não vêem. E, portanto, volto a dizer, isto não tem nada a ver com o risco para Putin de estar em causa a sua posição e a sua capacidade de liderança na Rússia. Putin ainda tem níveis de popularidade, com base nas sondagens que são minimamente credíveis, na casa dos 70 e muitos 80, o que significa que está relativamente no safe side nesta matéria. Mas que há muitas discussões sobre a capacidade militar e já houve agora uma nova remodelação do chefe de Estado-Maior das Forças Terrestres na Rússia, isso significa que há um mal-estar e até alguma conflitualidade. Conflitualidade essa que vale a pena dizê-lo, transparece de algumas declarações de duas entidades que fazem parte das forças que se somam ao exército regular russo, que são o grupo Wagner, que é um grupo de mercenários que inclusivamente está neste momento com figuras tiradas das prisões, e dos chechenos, que são digamos, um grupo especial, uma força especial, que é agregada ao exército russo e que tem feito críticas, digamos, que não atingem Putin, mas atingem a estrutura do exército. Críticas essas sobre a funcionalidade e a eficácia dessas estruturas, o que significa que há pequenas divisões essas que nós não vemos na Ucrânia. Na Ucrânia há uma total e completa unidade no campo dessa ação. E por isso mesmo, eu não sei se há espaço para negociação. Volto a dizer aquilo que já tenho dito várias vezes, acho que o Brasil vai tentar meter-se nisso, através da Turquia ou não. Mas não parece que haja grande espaço. Acho que a Turquia faz bem em manter aberta essa porta, porque a haver espaço, provavelmente a Turquia é talvez a única entidade que tem alguma capacidade para se mostrar, eu não digo como neutral, mas como um honest broker neste processo. Veremos em que medida é que isso é possível fazer-se. Eu acho que neste momento a situação militar está um pouco parada por razões que têm a ver até com o clima. Há uma certa estabilidade, exceto, como eu disse, na zona do Donbass, onde as tropas russas estão a tentar garantir, em termos de ocupação, garantir a tomada total do Oblast, que agora é uma república que só a Rússia reconhece, de Donetsk. Veremos em que medida é que os russos conseguem isso. Se o conseguirem, têm aí um boost moral, algo que pode ser visto e que pode ser argumentado por Putin como uma pequena vitória. A questão da Turquia é interessante até porque o patriarca ecuménico está em Constantinopla, ou seja, em Istambul, e isso acaba provavelmente por não ser uma questão de especienda. Perguntava-lhe só para uma resposta rápida, embaixador, porque é que lhe parece que o grupo Wagner, de que acaba de falar, passou uma série de anos a tentar passar pelos pingos da chuva, inclusivamente com os seus criadores dizendo que não havia criação nenhuma, e de repente, há umas semanas, um mês, 2 meses a esta parte, o grupo passou a ter uma existência pública tão evidente. O grupo Wagner era utilizado pela Rússia fora da Rússia. Exato. As ações do grupo Wagner em África são conhecidas. O grupo Wagner era uma unidade que parecia relativamente autónoma face ao governo russo. Fiel a quem pagava apenas.
e que, no fundo, acabava por aparecer um pouco como aquelas empresas que os Estados Unidos tinham, Halliburton, que foi para o Iraque, como aquelas empresas que a África do Sul tinha e que utilizava, ou utilizou, por exemplo, em Angola. São empresas que normalmente têm antigos militares e fazem dirty work, quer dizer, fazem o trabalho que o exército não pode fazer. E colocam-se, os franceses também tiveram isso, ao nível daqueles grupos de mercenários, com mercenários belgas, etc., que nós utilizamos, aliás, Portugal utilizou e deu-lhes apoio a quando da independência do Katanga, vale a pena dizê-lo nos idos de 60, são grupos que têm capacidade militar, têm capacidade ofensiva e colocam-se um pouco à margem das regras dos exércitos, o que lhes dá uma certa liberdade, e a gente imagina para que é que eles querem essa liberdade, tendo em conta que os exércitos estão sujeitos às convenções de Genebra e esses grupos vivem um pouco à margem disso. Claro que têm maiores riscos, não são protegidos. O grupo Wagner, a certa altura, a Rússia percebeu que não lhe chegava a utilização do exército convencional, de um exército profissional, e que tinha que ir buscar um outro exército profissional de natureza privada, que estava a utilizar noutros cenários, e teve que utilizar no caso da Ucrânia. São grupos bem organizados, pequenos, volto a dizer, com grande preparação militar, porque normalmente são integrados ou esfiados por antigos militares, e claramente mobilizados por essa questão básica que é o dinheiro, e muito mais do que aquilo que são as tropas regulares. E, portanto, a Rússia precisou deles e deu conta que a aventura em que se meteu, repare bem, nos primeiros meses da atuação no Iraque, peço desculpa, na Ucrânia, a Rússia não soube falar do Wagner. O Wagner apareceu numa certa altura pela necessidade imperativa de ir buscar mais forças para além do exército regular e forças já preparadas para combater, coisa que o exército regular nem sempre está preparado para combater, porque precisa da preparação dos conscritos que são, entretanto, recrutados. Uma legião, desta vez não estrangeira, por certo. Muito bem. Obrigado, embaixador Seixas da Costa. O programa Arte da Guerra fica hoje por aí. Continua a acompanhar-nos em regime de podcast e nos sites do Jornal Económico. E até para a semana. Obrigado.